Olá! A economia solidária tem inúmeras definições, mas atua com princípios básicos como comércio justo, autogestão, consumo responsável, cooperação e fortalecimento das relações entre produtor e consumidor. Ela atua em segmentos como agricultura familiar, artesanato, habitação popular, cultura independente, reciclagem, entre outros. Para debater o tema, estão conosco aqui no Espaço Livre a Carolina Borges, o Gustavo Oliveira, o Comanche e o Cláudio Chabe. Olá, sejam bem-vindos. A Carolina é geógrafa formada na Federal do Rio Grande, mestre em Geografia pela URGS, pesquisadora nas áreas de Economia Solidária e Desenvolvimento Local. Atualmente é coordenadora do Motirô, cujas atividades estão baseadas na cultura popular, economia solidária e artesanato. Gustavo é formado em Ciências Sociais, mestre e doutorando na área pela Unicinos. Tem experiência em educação inclusiva e atua como produtor cultural independente no projeto Pelo Mundo, por Outro Mundo e no coletivo cultural Manifesto Poesia. Cláudio também é sociólogo e atuou por 20 anos na Caritas, com projetos alternativos comunitários. Ajudou a criar o Conselho Municipal de Economia Solidária em Novo Hamburgo. Atualmente é produtor rural e atua no Grupo de Consumo Responsável Araçá. Bem-vindos de novo, né? Currículo extenso de todos na área. Queria começar perguntando pelo Cláudio, né? Dessa tua experiência de mais de 20 anos, ainda quando o termo era incipiente no Brasil, na área da economia solidária. Obrigado pelo convite, né? Saudação também aos Comanche. Tá? Então, acho que é interessante colocar isso, né? Quando o termo ainda era desconhecido, né? Nós chegamos a ter na região de Novo Hamburgo, quando falo região de Novo Hamburgo, quando trabalhava na Caritas, não era só Novo Hamburgo, era toda a diocese. Mais de 20 projetos voltados à economia solidária na região. Tinha a ervateira, tinha a marcenaria, a ervateira em Santa Maria de Herval, os produtores rurais em Santa Maria de Herval, tinha em Riozinho os produtores de mel, né? Nós tínhamos em São Leopoldo a Clar, que era a cooperativa do calçado, a marcenaria comunitária também, a Colabore, que agora esse ano está completando 23 anos de funcionamento, que é de Campo Bom e que recicla hoje o lixo aqui de Novo Hamburgo, lá na Roselândia, é uma criação da Caritas também, nesse período em que atuava junto à Caritas, né? E nós tínhamos um princípio que me parece fundamental colocar isso quando se fala na questão economia solidária. Toda vez que você fala de economia, é dinheiro. O conceito na sociedade está dado. Falou em economia, nos remete a dinheiro. Solidariedade na sociedade, no mundo que vivemos hoje, é um adjetivo que está quase saindo de moda para alguns setores, em alguns setores. Nós acreditamos nisso e nós vivemos em cima um pouco dessa situação. Quando nós falamos de economia solidária, nós sempre colocamos em um primeiro patamar, um patamar histórico, né? E que quem nos trazia isso constantemente era José Lutzenberger. Quando trabalhamos junto com o José Lutzenberger na Central de Resíduos do Lixo aqui de Novo Hamburgo, né? Era de que antes de pensar economia, pensar em solidariedade. Primeiro, o ser humano no conjunto das suas relações políticas, éticas, sociais, econômicas também. Mas pensar primeiro o ser humano, né? Na sua relação com o meio ambiente. Como consequência desse conjunto, passarmos assim a pensar na organização econômica, aí no setor financeiro. Nós não podemos negar, nós precisamos do setor econômico para viver. Precisamos disso. Mas pensar assim, primeiro na pessoa, o conjunto das nossas relações. E aí eu vejo assim, e trago essa experiência muito forte comigo, da Cofrater. Cooperativa, fraternidade popular entre produtores e consumidores.
Nós não conseguimos regularizar a Cofrate, foram quase 5 anos de luta, porque em nenhum momento, na época, o governo, isso lá no início dos anos 80, entendia que numa mesma cooperativa você podia ter o produtor rural e o consumidor urbano. Isso era uma coisa que parecia assim, para nós, isso era muito, estava dado, era muito tranquilo. Mas nós não conseguimos legalizar a cooperativa, por quê? Porque tinha um produtor rural e tinha o consumidor, o mundo urbano junto, né? E ela foi a primeira cooperativa a nível de Brasil que juntou o produtor rural e o consumidor, lá, onde nós tínhamos encontros mensais, onde quem estava lá no mundo rural vinha para a cidade, né? E um dos critérios da Cofrate era você teria que morar em vilas, nos bairros, não podia morar no centro. Porque nós mostrávamos para os produtores rurais que estavam sonhando em vir para a cidade, que tinha emprego, tinha trabalho na cidade, que a cidade era tudo de bom, né? Esse tudo de bom entre aspas, por favor, né? Assim, para mostrar para eles qual era a realidade da vila, né? Então nós tínhamos os núcleos na Iguaçu, na Brasa, em São Leopoldo, na Campina, lá embaixo da Campina, né? Antigo, hoje é Santa Marta, na época era chamado Arroio da Manteiga, né? Nós tínhamos aqui na Santa Fontes, na Vila Palmeira, tinha os núcleos de consumidores. Uma vez por mês eles vinham para cá. E uma vez por mês nós pegávamos aqui o nosso pessoal e íamos lá ver a realidade do agricultor. E o problema do agricultor era o meu problema, eu que morava aqui em Hamburgo Velho, né? E que foi difícil, inclusive, ser aceito na Cofrate, porque eu não estava no mapeamento, de vila, né? Mas pela história de trabalho, mas a gente conseguiu mostrar que isso foi um equívoco também da gente ter pensado isso. Então, a economia solidária na nossa região, ela tem em seu início lá na década de 80, né, no início dos anos 80, muito forte, ela teve um período assim, de apogeu muito forte, né? E depois ela teve um período de enfraquecimento dos projetos, tudo mais, né? E aí a gente tem que analisar, cometemos diversos equívocos, a gente tem que reconhecer isso, nós erramos, nós nos enganamos em algumas leituras que a gente fez, né, da época e tudo. Falhamos na questão do planejamento futuro, falhamos nisso, né? E temos que assumir isso, né? Então, essa questão, economia solidária é muito bonita, mas tem que planejar. Tem que planejar. Vou perguntar agora, né, especificamente para a Carol e para o Comanche, como é que começou o interesse de vocês pelo tema? Veio primeiro a academia, primeiro a prática, como é que foi? Quer começar, Carol, por favor? Bom, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho da minha experiência com esse tema, que para mim é uma alternativa, né? A gente é uma luz no fim do túnel para toda essa dimensão que o capitalismo tomou, né? Principalmente para os mais pobres. Então, a minha experiência, eu faço uma análise do meu histórico de vida, né? Origem, família humilde. E aí, quando a gente chega na faculdade, né, um horizonte se abre, né? A gente começa a pensar outras coisas, pensar diferente, pessoas que dão aquela cutucada para que tu, né, tenha a curiosidade de buscar mais. Você é de Rio Grande? Eu sou de Rio Grande, nasci em Rio Grande, vim para Porto Alegre em 2005 para fazer mestrado. Fiz bacharel e licenciatura em geografia. E quando eu vim fazer o mestrado, eu tinha a minha vontade inicial era de pesquisar as redes de economia solidária da região metropolitana. E aí a minha dissertação acabou centrada em cima de uma, dada a complexidade da coisa, né?
as relações que se estabelecem. Então, é uma mescla de vida, né, de pensar a própria vida e a economia solidária como uma alternativa de vida. Eu costumo dizer que a gente, né, nós que pensamos essa forma alternativa de viver, que o sistema nos coloca em diáspora, né? A gente está em diáspora. E nós temos que encontrar mecanismos, como hoje aqui essa oportunidade, de nos encontrar, né? De trocar ideia, de planejar coisas positivas e propositivas a respeito. Então, esses momentos são muito importantes e quando a gente força essa barra, né, de estar junto, de querer fazer, de trazer mais pessoas. E o engraçado é que vem e fica quem é para ficar, né? Quem não é, passa. Né? Quem não tem a ver, quem não acredita naquilo ali, na sua essência, passa. É que não tem como ficar só na teoria, né, nesse tema. Eu acredito que essa seja a questão principal, né? Não tem como tu estudar uma questão, ver um outro universo, né, do que está posto aqui pra gente diariamente e não te envolver também na prática, né, na tua vida, nas tuas relações. Eu acho que isso é o mais latente, assim, né, desse tema. E a busca por isso, concreto, né? Porque se a gente fica no âmbito somente da pesquisa, né, no gabinete, tu gera uma bibliografia para quê? Para quem, né? Qual é a finalidade disso? Então, quando se vai para a prática efetiva e durante a pesquisa essa prática é muito importante e bonita, a convivência que se tem com as pessoas que praticam aquilo ali, que vivem, né? Eu trabalhei com uma rede de costureiras e um dos grupos funciona dentro do presídio do Madre Pelletier. E era uma dificuldade tremenda dessas pessoas se estabelecerem como pessoa jurídica, né, em função de toda a burocracia, né, que o Estado coloca para que isso, para que elas tenham autonomia da autogestão, estando dentro do presídio, né, porque a pessoa física já é tolhida, né, estando presa, né, no caso as costureiras. Então toda uma complexidade que vai muito além de somente a gente teorizar em cima daquilo ali. Se tu não te envolve, né, tu não consegue desenvolver, né? Então eu acho que é nesse sentido, acho que no meu caso, a teoria e a prática, né, se mesclam, de olhar para a própria vida, né, e o que eu quero para mim como uma alternativa disso que está posto para todos. Né? Como é que a gente faz para essa busca e como é que a gente faz isso no concreto? Como é? Então tá. Inspirações, né? Eu também agradecer o convite, Dani. Sou muito grato por, né, poder estar aqui ocupando esse espaço para falar desse tema que é tão caro para mim. Agradecer também por estar junto com o Cláudio e com a Carol, né? Bom, objetivamente falando, assim, se eu não refletisse muito, eu poderia dizer que começou com o mestrado, né, em 2015. Mas eu estou convencido que a economia solidária ela é um projeto e um fenômeno anticapitalista, assim, como essência, né? E aí, se eu penso nisso, eu começo a remontar algumas experiências da minha vida que me colocam muito pertinho do Cláudio, né? Eu, com 12, 13 anos, estava lá na Pastoral da Juventude também, da igreja do meu bairro, né? E foi lá, né, as primeiras vezes que comecei, assim, a ouvir as pessoas falarem de que esse sistema, né, ele era injusto, ele oprimia as pessoas, né, retirava as liberdades. Então, assim, já nessa época, né, também militante do PT no início dos anos 2000, e sempre militante de partidos de esquerda, então PT, depois PSOL e aí segui, né? Então acho que a minha relação com a economia solidária, ela começa assim na prática, né? Já dessas experiências de pensar um mundo com outras relações, né? Que não essas relações que estão dadas aí. Isso eu tive assim um certo limitante, porque eu até 2013 trabalhava com o meu pai numa pequena empresa que ele tem, né? Então
chamo isso de limitante porque por mais que tivesse alguma coisa gritando em mim, a minha cabeça ali dentro da empresa, que é uma pequena empresa capitalista, eu tinha que lidar com isso, né? Então, para reduzir custo, né, aumentar resultados, eu tinha que ter a cabeça ter a cabeça do mercado, essa cabeça, né, infelizmente, a gente tem que assumir que ainda é da maioria. Mas então tá, em 2013 eu saio ali da empresa, vou para um outro trabalho, né? Trabalho um ano na Universidade Fevale e ali o contato com a pesquisa e tal, começo a pensar assim, né, em seguir na vida acadêmica. E aí, em 2015, quando eu entro no mestrado em Ciências Sociais na Unicinos, é quando eu começo a compreender assim, o que está por trás, quais são as lógicas, né, quais são as teorias que tentam dar conta dessa outra economia, né, que a gente chama então de economia popular solidária ou só de economia solidária. E tem uma outra coisa muito importante que daí chega na minha vida assim, junto com o mestrado, que é então a minha participação no Manifesto Poesia, né, no coletivo cultural Manifesto Poesia aqui na cidade. E foi muito legal, assim, porque logo que eu comecei a pesquisar sobre economia solidária, eu tinha ainda a minha cabeça muito atrelada a isso que o Cláudio chamou a atenção na fala dele, da economia, né? Assim, de pensar a economia solidária desde iniciativas econômicas solidárias, né? E quando eu começo a me aprofundar um pouco mais na teoria, né, e nas formas de agir que a economia solidária nos proporciona, eu começo a me dar conta que essa outra forma de pensar, essa outra racionalidade, ela também pode estar nas outras relações da vida e não só nas relações econômicas, né? Então eu me dou conta que se eu tenho, né, se eu começo a agir com mais cuidado com o outro, né, de uma forma mais empática, de uma forma em estar preocupado realmente com o que o outro sente a partir da minha ação, eu começo a ver que as minhas relações de família, minhas relações de amigos, as minhas relações de trabalho também podem ser orientadas pela mesma lógica da economia solidária, né? Então esse processo assim de despertar para mim foi muito legal, né? Porque eu não estou nem dentro de uma cooperativa, não estou dentro de um empreendimento de economia solidária, mas eu tenho convicção de que eu estou praticando a economia solidária. É claro, né, com mais ou menos envolvimento em algumas iniciativas aqui da cidade, mas eu penso muito que a minha relação com o outro, assim, ela tá hoje sempre com esse pensar, assim, né? A economia solidária está aí também. Então, eu acho que começa antes na vida mesmo, né? Mas essa ampliação para o mundo acadêmico, para a pesquisa e tal, me trouxe uma certa segurança, assim, de estar no caminho que eu acredito que seja um caminho um pouco mais justo para as pessoas. Né? Cláudio, tu falavas aqui antes de nós iniciarmos, né, sobre essa questão da dificuldade da academia aceitar um pouco isso lá nos anos 90, né? Conta um pouquinho para nós a tua experiência foi com o pessoal lá da Roselândia, isso? Isso, da Cooperativa dos Recicladores da Grande Porto Alegre. Era o nome, né? E a gente começou então o trabalho aqui em Novo Hamburgo, depois Ivoti, 2 Irmãos e Campo Bom. Ivoti, 2 Irmãos, num primeiro momento, como filiais da cooperativa aqui de Novo Hamburgo. E eu quero colocar uma coisa assim para vocês, mundo acadêmico, né, e tudo. Eu tive sérios problemas na universidade quando, numa discussão, num debate, né, e eu argumentava, e eu ainda tenho um pouquinho dessa certeza. Felizmente, pessoas que nem o Comanche estão derrubando essa minha certeza, né? Eu digo felizmente. Quando eu dizia naquela época que a universidade nos afasta do povo, né? E eu tive um professor assim, tenho o maior respeito, o maior carinho por ele, né? E tudo, mas ele dizia que nós como acadêmicos, vocês como acadêmicos, ele dizia, né? Vocês são diferentes, né? Vocês são diferentes, né? E eu nunca consegui entender isso. E nós conseguimos evoluir muito quando apresentamos um trabalho e levamos os recicladores aqui de Novo Hamburgo, depois de um dia todo de trabalho, sem poder tomar banho, com a roupa que se usou, foram apresentar um trabalho que nós tínhamos 30 minutos para apresentar e que foi a noite toda, foi o período todo da noite, né?
levamos 6 recicladores e eles apresentaram lá o que é. Não. E aí, a gente, naquela discussão com o professor, disse, não, agora sim, agora nós podemos discutir. Né? Agora nós podemos debater, porque agora a turma sentiu o que é realmente o viver e tudo. E não ficar só na parte teórica, teoria, e a prática como é que fica. Né? Então, eu acho assim que é legal conhecer crianças, pessoas, né, que tenham consigo ter essa vivência também. Né? Então, assim... Foi uma experiência fantástica, cooperativa, né, a Reciclar. Ela foi apresentada como um dos 10 melhores projetos de reciclagem do Brasil na Eco 92. Na época, o prefeito de Novo Hamburgo levou um material, fez toda uma apresentação. Ela foi apresentada na Eco 92 como uma experiência positiva que realmente fez a história. Então, um pouco nesse sentido, né? Mas aí sim, eu gosto de ressaltar isso, né? Nós nunca partimos do econômico, nós sempre partimos das relações sociais. E naquela época nós discutíamos, dentro da cooperativa, relação de gênero, né? E tinha a Janete, uma menina muito braba, né? E um dos instrumentos nossos de trabalho era a faca, uma faca, para abrir as sacolinhas, que hoje nas nossas casas a gente não faz um nó, a gente faz 2, 3, né? Não tinha, na cooperativa não tem como tu abrir aquela sacolinha, tem que cortar, né? Então todo mundo tinha uma faca sempre na cintura. Né? E quando nós discutimos relações de gênero, a Janete explodia, ela puxava a faca e xingava, não sei o que mais. E nós discutíamos isso em círculo, embaixo de árvores, na sombra, tomando chimarrão e tudo. E ali nós íamos crescendo como pessoas, como seres humanos, e voltando, resgatando muito daquilo que nossos pais, os nossos avós faziam, né? Eu me lembro, assim, coisa linda, assim, de fazer um mutirão para ajudar um vizinho. Só que o vizinho morava a 3, 4, 5 quilômetros de distância e a gente passava um dia todo na casa dele ajudando a fazer a roça dele. Mas não tinha na época como a gente se comunicar. No lombo do cavalo, tinha uma bicicleta muito ruim e se conseguia fazer isso. Existia essa comunicação e se fazia. Isso é um exemplo para mim fantástico, acho um exemplo bonito que a gente tem que conseguir resgatar, assim, o compromisso com o outro. Né? Essa coisa da empatia que o Comanche falou, né? De se colocar no lugar do outro. No lugar do outro. Eu acho que isso, né, Heitor, o compromisso com o outro. E hoje, o que está posto na sociedade hoje é que não devo ter compromisso com o outro. O outro é o outro, ele é diferente, né? Então, ele que cuida da vida dele, eu vou cuidar da minha vida. Né? Não, e nós queremos na economia solidária, ou na solidariedade econômica, que para mim, é a melhor expressão, não é economia solidária, é a solidariedade econômica, primeiro solidariedade, depois reverter isso um pouco, mas a ordem dos fatores, em alguns casos, altera o produto, né? E nesse caso, para mim, particularmente, ela altera em muito o produto, né? Muito produto, né? Mas eu vejo assim que, pelo que na época não tinha como gravar as nossas discussões, as relações de gênero entre os recicladores, né? Sentar embaixo de um pé de eucalipto lá e discutindo e debatendo essas relações de gênero, né? E nós estamos agora num momento, né, que desde uns 2 anos, mais ou menos, se fala em crise, né? A palavra é crise. E, por outro lado, se vê cada vez mais se ampliando essas alternativas, né, autogestionáveis, essa questão de envolvimento das pessoas, surgimento de coletivos aqui em Novo Hamburgo, diversas ações nesse sentido, né? Procede isso? Vocês têm percebido um aumento desse movimento? Olha, eu não sei se eu apostaria, né, nesse pipocar, né, de grupos e coletivos com o momento econômico. Eu acho
minha visão, né? Que as coisas agora... A gente está num momento muito conflituoso, né? Então, eu acredito que as pessoas, essas pessoas que estão buscando essas alternativas para a própria vida e para a vida dos outros, assim como uma direita que vem se fortalecendo encontra um terreno fértil, eu acredito que esses grupos e coletivos e pessoas, porque às vezes são iniciativas individuais que acabam se encontrando com grupos, né? E aí eu vejo que as coisas... Porque muitas vezes também é a oportunidade que faz acontecer, né? Tu pensar Eu até 2 anos atrás estava dando aula formalmente, funcionária pública em Viamão, né, professora. Me exonerei, porque quero retomar os estudos e querendo fazer a diferença, não que eu não fizesse em sala de aula, mas o sistema acaba te tolhindo, né, te dificulta, mesmo em sala de aula, mesmo sendo um professor preocupado em fazer a diferença, né, em despertar no teu aluno, né, algo que está ali, né, ele tem aquilo. Mas tem que seguir um cronograma, exatamente, né? tu tem que seguir. E muitas vezes a gente critica esse sistema, mas é confortável, né? Tu recebe um salário, né, até então em dia, recebe um salário fixo, tu consegue ter uma vida planejada, né? E aí quando não está me servindo mais porque está me limitando, eu quero mais, eu quero levar isso além, né? Então existe isso. Eu não sei se esse momento, né, que foi a tua pergunta, de crise, né, que vem se falando, porque foi justamente nesse período de crise que eu saio do cenário da minha zona de conforto, né? É que a crise, assim, ao meu ver, não é só econômica, sim, né? Tem uma crise valores, de valores, tem uma crise política, né? As pessoas já não sabem mais, tá tudo muito polarizado, né? Então, é uma alternativa para crise em diversas áreas, né? Não só econômica, eu acredito. A possibilidade de conhecer o que as outras pessoas vêm fazendo umas pelas outras. Eu gosto de pensar na economia solidária em rede, né? Eu acredito que se a gente não tiver em rede, não acontece, né? Então são essas redes de economia solidária, de redes de colaboração que vão fazer a diferença, né? Se for na crise, melhor, porque aí a gente vai conseguir agregar mais pessoas e mostrar que existem alternativas a esse sistema que nos corrompe, que nos afasta, né, e que vê o outro apenas como outro, né, e não como um semelhante, como irmão. O Cláudio está pedindo a palavra. Pode falar. Assim, quando eu falo em crise, né, então, para mim, a maior crise que tem hoje é a crise das verdades. O que é verdade hoje em dia ainda? Nós conseguimos definir... Ou pós-verdade, né? Pós-verdade, mas nós vivemos um período de crise de verdades, né? O que é hoje, amanhã não é mais. E que não foi ontem. Porque é tudo momentâneo. É agora, é esse momento... Terminou. Então, essa, para mim, me inquieta muito isso. A crise das verdades que nós estamos vivendo hoje, né? Que nós estamos vivendo. O que é a verdade hoje em dia? Né? Não dá para definir. Tem uma questão também que tu fala, né, de tudo é momentâneo, que eu vejo nesses processos, né, de a desaceleração um pouco, né, da vida das pessoas, né, que esperam o produto que vem do produtor rural, que é um contraponto também, né, dessa nossa dinâmica de tem que ser tudo para ontem, tem que ser tudo agora.
Eu acho que a economia solidária também vem nesse sentido, né? De tu valorizar o que é feito de forma artesanal, né? De valorizar o que vem lá do produtor, que às vezes não é o que tu vai pegar ali na prateleira do supermercado, demora um pouco mais para chegar, mas que tem mais qualidade, né? Não sei como é que vocês veem isso. Eu queria, Dani, ainda comentar a última fala do Cláudio antes de falar sobre a crise, né? Só para dizer que eu recentemente ministrei um curso de extensão na Fevale sobre economia solidária e agora, dias atrás, tive acesso às avaliações dos alunos, né, sobre o curso. E o que mais apareceu, Cláudio, de legal, né, dos alunos falando bem do curso, foi do dia que eu levei experiências práticas na aula, né? Então foi a Rosana, a Suzy, a Neca e o representante, o Josué, da coprefeitoria. E assim, todos os alunos que gastaram um tempinho comentando, né, que não só preencheram lá os itens da avaliação, comentaram aquela aula. Então, só para somar com a tua fala, Cláudio, que realmente, assim, né, nosso papel enquanto pesquisador, professor, é poder levar experiências, porque por mais que a nossa vida também seja prática do que a gente estuda, né, e isso seja perceptível aos alunos, tu ainda está ali ocupando um lugar de poder, né, histórico. Então, professor, aluno, quando tu leva lá uma experiência prática, né, aquele aluno, aquela pessoa que está ali, ela se identifica exatamente, então, o quanto é legal isso. Então, sobre crise, Dani, eu acho assim, eu sei que eu tenho convicção de que não é o teu caso, né, mas, assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado com a banalização, assim, né, da crise, porque senão vira tudo crise, e eu acho que isso aumenta, né, essa polarização, aumenta essas questões, né? É importante dizer que as grandes alterações do capitalismo histórico aconteceram com crises, não, né? A crise não, pode ser uma ruptura. Exato, né? exato, não, exato. É que a palavra que se fala claro, é crise, os entendimentos são diferentes. Totalmente. Então, por isso que eu iniciei dizendo que eu sei que não é o teu caso, né? Mas como isso aqui vai aparecer, então, para um número grande de pessoas, para dizer assim, para ter um pouco de cuidado com isso, por que eu falo? Porque essa crise, ela é esperada pelos grandes, né, detentores do capitalismo, né, do capital, do dinheiro. Então, assim, qual que eu acho que é o papel da economia solidária nesses momentos de crise, né? É a gente, enquanto organização dessa outra forma econômica, cultural, social e política, expandir, aumentar cada vez mais as possibilidades de experiência das pessoas nessa outra lógica, porque senão acaba acontecendo um fenômeno que é comum, né? Que é assim, em momentos de crise econômica, a economia solidária infla. Quando o capitalismo está a fim de soltar um pouquinho mais, né, de redistribuir um pouquinho mais de recursos de novo, as pessoas que estão na economia solidária, mas que não incorporaram, né, que não se reconheceram ainda, elas voltam. E elas voltam por quê? Por isso que a gente falava antes fora do ar, assim, né? Que a economia solidária ela ainda não te garante direitos, né? E a economia capitalista, com o Estado cuidando dela, né? Ela dá um pouco, né? Dá fundo de garantia, menos, né? Agora cada vez menos, então, mas ela dá essa condição. Então eu acho, bom, nesse cenário de que a gente tem momentos de crise em que a economia solidária aumenta, porque as pessoas, por necessidade, né, como a Carol falou, acabam chegando até empreendimentos econômicos solidários, e quando a economia aumenta, né, ou melhora, ela sai. Eu acho que o nosso papel enquanto assim, ativistas, militantes, fortalecer, né, e tentar expandir cada vez mais as experiências para fazer com que as pessoas sintam mais, de uma outra forma, assim, um pouco mais descolada desse tempo do capital, como tu dizia, Dani, para entender que não tem como conversar com uma prateleira, mas tem como conversar com um produtor, né? Entender o espírito da coisa, né? Ah, o seu Cláudio vai vender lá um broto de alfafa. O que isso representa na vida? Como que ele fez, né? Qual foi o cuidado com aquilo, né? Eu sempre falo assim, né? A gente entra no Walmart, olha para a prateleira, compra, vai embora. Não tem vínculo. Não tem vínculo com ninguém. E aí o pior de tudo, assim, né, dessa nossa cabeça modelada pelo sistema é que lá no Walmart a gente até acha que o preço está ruim às vezes, né? Mas compra e não reclama para ninguém.
Na economia solidária, sim, as pessoas, mas como tá caro esse teu produto? Gente, é o contrário. Tinha que ser o contrário, né? Eu tenho que ir ali fortalecer, né? Pensar sai com uma experiência com uma ainda, experiência, né? claro, né? Então, assim, acho que essa compreensão também. Mas eu acho muito isso, assim, cuidado, né, com a economia solidária aumentando nesses momentos, porque isso pode ser um tanto fictício, assim, né? Pode ser vir acompanhado dessa dimensão efêmera da vida que o seu Cláudio falava, que é as coisas muito rápido e tal. Entrar e sair da economia solidária também pode ser muito rápido. E o capitalismo, né, ele tá olhando para isso também. É claro que não de uma forma entusiasta, né, nem poderia ser, mas ele está olhando, está cuidando. Quando a economia solidária começar a incomodar, a gente precisa pensar aqui um outro jeito. Então a gente precisa também ir se reinventando na medida que o capitalismo sabe muito bem como fazer isso, se reinventar para continuar orientando o agir econômico das pessoas, né? E a Carol falou, né, sobre a importância de se criar redes, né? E isso é uma das coisas que trouxe, né, esse debate hoje, porque a Carol vem lá de Porto Alegre para um evento que vai acontecer, que é sobre produção independente em rede, mas que também tem a ver com economia solidária. Claro. A cultura também é uma dimensão da economia solidária. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, eu acho que sim, né? Recentemente lá na feira de Santa Maria, né? A grande feira anual da economia solidária, quando a gente estava num fórum lá pensando assim, como que vai ser a feira do ano que vem e tal, eu usei a palavra para dizer, eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer ao pensar a próxima feira é um pouco mais de atenção na conexão da dimensão cultural, mas dimensão cultural enquanto arte, né? E não, assim, cultura de construção de identidade, né? Mas da dimensão da cultura artística na economia solidária. Isso tem a ver também com o início, com a minha primeira fala, quando eu falo da minha experiência com o Manifesto Poesia, né? Eu acho que a arte está aí, historicamente, para a gente ver como um lugar de ruptura, né? Um lugar de não seguir o que o sistema tá mandando, né? Então, eu acho que aí é uma primeira aproximação possível e necessária com a economia solidária, né? A economia solidária é anticapitalista, né? E a arte, ela é, por natureza, de ruptura, né? É o lugar das pessoas ocuparem e dizer, a gente não está contente com esse sistema. Para além disso, a gente tem experiências como a própria Feira Viva, né, que eu e o Cláudio, a gente é envolvido com a organização, em que está muito misturado ali, né? Na programação a gente sempre tem o cuidado, né, as pessoas que já vêm fazendo há mais tempo e agora que eu faço parte também, de ter essa programação artística no meio, porque eu acho que a arte, ela nos dá a condição de desligar o tempo, assim, o tempo do capital, né? Quando a gente está ali parado olhando uma apresentação artística, a gente, por alguns minutos ou horas, a gente fica mais leve, fica mais tranquilo. Então, acho que traz as pessoas para perto dessa outra lógica, né? Porque, como eu dizia, a lógica que está ali, né, orientando o agir dos artistas, né, principalmente, é claro, os artistas independentes, ela é, se não a mesma, mas muito parecida com as pessoas que estão praticando a economia solidária na sua dimensão econômica. E o em rede aí, eu concordo totalmente com a Carol, né? Eu acho que a economia solidária pressupõe rede, né? Não tem como tu pensar em economia solidária sem rede, porque assim, a gente está falando de um fenômeno anticapitalista. A gente não está olhando só para o nosso umbigo, né? Só para a nossa comunidade. Poderia ser, tem pessoas que optam por sair, né, e morar dentro na floresta, na natureza, enfim, em pequenos grupos. Eu acho que isso é lindo, mas que a gente tem que ter um compromisso com a população, né? Com o resto do mundo inteiro que tanto sofre no capitalismo. E seja na cultura, seja na dimensão econômica, trabalhar em rede para mim é um pressuposto, assim, né?